Aí, tipo, Jesus fala uma parada assim: os cobradores de impostos e as prostitutas vão entrar antes de vocês no reino de Deus. O evangelho de hoje, ele conta uma parábola do filho que diz não, mas se arrepende e ele vai trabalhar na vinha do pai. E de outro filho que diz sim, senhor, ao pai, mas não vai. Aí Jesus então pergunta: quem fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciões do povo dizem que o filho que disse não, mas que cumpriu a ordem do pai, é esse que fez a obra. E Jesus completamente dizendo de uma outra maneira que os cobradores de impostos e as prostitutas vão entrar primeiro, vão preceder aos que vão entrar no reino de Deus. E os chefes que não acreditavam na pregação de João Batista e no caminho da justiça que ele ensinou, começam a ficar nervosos. Talvez somos daqueles que pensam que basta dizer Senhor, Senhor, para entrar no reino de Deus, não é? Somos daqueles que se acomodam com as formalidades, com os títulos religiosos e a gente não se esforça em praticar a justiça. Aí Jesus, ele repercute na nossa prática e diz que é ela que vai decidir o destino diante de Deus. O fazer comprova ou desmente o dizer. As nossas atitudes não conferem com a nossa fala. Eu já falei disso uma vez. E a pergunta de Jesus, que exige o discernimento, é: qual é aquele que fez a vontade do Pai? Hoje, a gente ouve uma das frases mais duras de Jesus: os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Aqueles que pretendem ser perfeitos, bons, observadores da lei, aqueles que cumprem as regras, aqueles que obedecem às tradições, aqueles que seguem os paradigmas, aqueles que são observadores da lei, eles serão os que julgam e que condenam e serão aqueles que Jesus vai considerar como os maiores violadores das leis de Deus e os pecados bíblicos. A lei que Jesus exige é colocar em prática a vontade do Pai, que ama todas as pessoas, e especialmente os necessitados e os desprezados. Jesus nos ensina a reconhecer a justiça das pessoas, daquelas pessoas que não têm boa fama, mas aquelas pessoas que praticam a justiça. Ele nos ensina a denunciar para o bem delas e de todos aqueles que sofrem da sua influência e as que têm boa fama, porque eles são considerados santos, mas eles não praticam a justiça conforme o projeto do Pai. Jesus é o Filho que diz sim e faz o que o Pai decidiu. Todas as pessoas que acolhem e seguem concretamente Jesus, estes tais devem cumprir a vontade do Pai. Será que a gente tem ficado apenas nas palavras? A palavra de Deus, que hoje nos faz mergulhar em nossa fragilidade humana, nos leva também a experimentar a bondade sempre fiel do nosso Senhor, que nos propõe mudança de vida, que nos propõe quebra de paradigmas, que nos propõe uma ressignificação de tudo aquilo que a gente entendeu, de tudo aquilo que nos é dito, para que a gente comece realmente a acreditar na nossa conversão. Será que eu e você podemos nos considerar como um dos filhos, aquele que diz sim, mas que não faz, aquele que diz não e vai e faz? Ou nós vamos ser considerados como os impostos e as prostitutas, que vamos entrar primeiro no reino de Deus? Ou vamos ser como os fariseus? Fica aí com essa manga, descasca e chupa ela. Bom dia.